Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para quê? Para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, eu resolvi falar hoje sobre o seguinte. Há um tempo atrás a gente fez uma pesquisa, alguns jovens responderam, né? Todos que responderam à pesquisa são jovens aí que estão nessa fase de escolha de carreira. Se eu não me engano foi entre 13 e 18 anos, mais ou menos ali. E algumas coisas me chamaram a atenção. Hoje eu peguei uma resposta só de um jovem ali que me chamou a atenção e resolvi trazer como um tema para a gente bater um papo sobre isso, porque eu acho importante que vocês... a dúvida dele provavelmente também é a dúvida de outras pessoas, tá? Eu já conversei sobre isso aqui com vocês no canal. Existem muitos assuntos que tem dúvidas diferentes, né? Tipo, meu avô pensava diferente do meu pai, que pensa diferente de mim e por aí vai. Mas escolha de carreira, cara, de maneira geral, é um negócio meio atemporal, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente e que eu conversava com meu pai, as dúvidas que ele teve eram as mesmas que eu tinha. E isso há 20 anos atrás, hoje eu tenho 37, então com 17 eu estava pensando em escolher carreira. Hoje, 20 anos depois, as dúvidas são as mesmas. Assim como a gente tem os mesmos medos, né? Você tem medo de decepcionar sua família, decepcionar seus pais, medo de escolher errado, medo de se você vai conseguir emprego, medo de se você vai ter um bom salário ou não, se você vai ter que morar embaixo da ponte, vender miçanga na praia. Então, assim, eu acho que é bastante válido a gente trazer uma dúvida de alguém e falar sobre isso, tá bom? Possivelmente tem outras pessoas que também têm essa dúvida e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bastante esclarecedor. Então vamos começar. Ele respondeu o seguinte, dentre as perguntas que a gente fez, ele trouxe uma resposta sobre essa questão de carreira, do que ele queria. Ele trouxe a seguinte resposta. Ele respondeu que ele quer uma atividade prazerosa e com múltiplas tarefas, porque ficar fazendo sempre as mesmas coisas não é o ideal para ele. E eu achei isso muito interessante, né? Porque, por um lado, tipo assim, realmente, pô, legal, a ideia do moleque é legal, trazer uma profissão assim divertida, com múltiplas tarefas, né? Que você esteja fazendo cada dia um negócio diferente, ou em momentos do dia você esteja fazendo coisas diferentes, que aquela atividade repetitiva realmente ela é mais chata, é mais cansativa. Mas assim, por outro lado, gera aquele pensamento de tipo assim, caralho, o moleque quer tudo, né? Ele quer uma profissão prazerosa, ele quer uma profissão que faça coisas diferentes, porque ele fica chateadinho de ficar repetindo. Tem sempre alguém que pensa isso, né? Mas assim, eu acho que assim, é um negócio muito legal que ele falou, ou ela falou, né? E eu acho que a gente deve refletir sobre isso sim. Então, pelo seguinte motivo, gente, existem N profissões, tá? E assim, eu creio, pela minha experiência de vida, que a maior parte delas você tem uma função específica. Por exemplo, eu sou caixa de mercado. Você tem basicamente aquela função de passar compras. Eventualmente, tipo assim, no final do dia você vai ter que bater seu caixa, no início do dia você vai ter que conferir seu caixa. Ninguém faz uma única coisa, ou ninguém que eu conheça basicamente faz uma única coisa. Mas assim, normalmente você está dentro daquele escopo, você vai repetir aquela tarefa todos os dias, né? No caso do caixa de mercado, de farmácia, quem trabalha com caixa de uma maneira geral, é isso. Você entra, confere o dinheiro, faz o batimento, exerce as suas atividades de caixa. No final do dia você confere para ver se o caixa está batendo. Não pode ter sobra, também não pode ter prejuízo, você tem que estar com o caixa batendo certinho. Basicamente essa é a rotina, né? Por exemplo, sei lá, se você trabalha com telemarketing, né? Um outro exemplo, você vai ter ali, seja ele mais ativo ou mais receptivo, você vai ter ali clientes que você tem que ligar, que você tem que oferecer um produto, ou se você está ali resolvendo problemas, você vai estar recebendo ligações, resolvendo problemas. De maneira geral, assim, pela minha experiência, a maior parte das profissões vai ter uma coisa um pouco repetitiva, assim, não tem jeito, não tem como fugir disso, muito, né? Na minha opinião, claro que podem ter atividades, sim, que você está fazendo coisas diferentes. Mas, na minha opinião, basicamente, existem duas coisas que podem interferir
de maneira grande aí nessa questão que esse rapaz ou essa menina trouxe. A primeira delas é pessoas. Pessoas. Se você tem uma profissão que você fala muito com pessoas, por exemplo, um psicólogo clínico, por mais que a atividade dele seja repetitiva, ou seja, o que ele faz? Ele atende pessoas, tá? Basicamente é isso. Mas para mim, isso é uma opinião minha, tá? Essa questão de você estar o tempo inteiro conversando com pessoas diferentes, isso torna a sua atividade, ela te dá a impressão, não necessariamente de você estar fazendo alguma coisa diferente, mas você estar compartilhando experiências diferentes. Isso para mim é um negócio legal, né? E aí você pode pensar assim, pô, mas no caso do psicólogo, vamos dizer que ele tenha, sei lá, 50 pacientes, um exemplo, né? Numa semana. Ele repete aqueles pacientes, né? Levando em conta que todos fazem terapia ali uma vez por semana, ele vai repetir toda semana aquelas pessoas. Beleza. Só que aquela pessoa não vai te trazer sempre a mesma questão. Ela pode até voltar, né? Tipo assim, ela voltou na semana seguinte. E aí, aquela questão que você tinha na semana passada, você conseguiu resolver? Ah, resolvi. Como é que foi que você resolveu? Ah, não resolvi. Por que você ainda não resolveu? Essa coisa de você estar conversando com pessoas, de estarem te trazendo casos da vida e tal, isso é um negócio para mim legal, que me traz a impressão de eu estar, de repente, fazendo algo diferente. É uma coisa que o ser humano, de maneira geral, gosta. Pô, por que a maioria das pessoas aí curte Instagram? Pra ficar assistindo alguma coisa da vida dos outros. Tem um monte de canal no YouTube que ali é um vlogzinho, é uma coisa da vida da pessoa, ela fazendo compras, ela limpando a casa, ela fazendo comida. E a maioria desses canais aí são todos canais que têm views bons, que tem um número alto de inscritos, que as pessoas gostam, assim, a gente tem essa coisa de você querer saber um pouquinho da rotina do outro, como é que o outro faz isso aqui, como é que ele limpa, como é que ele cozinha, como é que ele lida com essas questões, será que ele tem problemas, será que não tem, será que os problemas são os mesmos que os meus, são diferentes? Então essa questão de você estar falando com pessoas, o trabalho com atendimento ao público, né? Não precisa ser um psicólogo, pode ser qualquer atendimento ao público. Se você for um caixa de mercado, que você é muito simpático, está sempre conversando, puxando assunto, tipo, você vai estar tendo essa experiência diferente, né? Eu já passei por isso, não é uma coisa muito comum, mas eu já passei por situações em que eu vi que a caixa estava conversando com um casal da frente, pô, a menina simpática e tal, ajudando, pô, esse item aqui estava em promoção, você pegou lá, não sei o que e tal, isso gera até uma reciprocidade, no sentido de, pô, a menina é legal, ela me alertou da promoção, vou lá ver, ela tá me esperando e tal. E aí, pô, às vezes a pessoa se sente à vontade, conta algum caso, fala alguma coisa pra ela. E aí, tipo, quando ela acabou de atender, tipo, ela foi super simpática comigo, com a minha esposa, tipo, atendeu bem, deu um sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Então, assim, trabalhos com pessoas, que você tem que lidar com pessoas de maneira geral, eles podem ser assim, eles podem te gerar essa sensação de você não estar naquela atividade repetitiva, maçante o tempo inteiro. E isso é um ponto para mim muito forte, essa questão de pessoas. Eu acho que se você tem essa questão aí de você querer fazer uma profissão que tenha múltiplas tarefas, que seja mais prazerosa, e claro, se você gosta desse relacionamento com pessoas, eu acho que essa é uma questão muito importante, você avaliar isso aí, tá bom? Eu disse que tinham duas razões, então vou falar da segunda, né? A primeira foi com pessoas e a segunda eu te digo mais que é com lugares, né? Ou seja, se você trabalha com alguma coisa que você tem que ficar se movimentando, que um dia você está na sede de uma empresa, um dia você está numa filial, ou que você tem que viajar, eu acho que isso também te dá a impressão de estar fazendo coisas diferentes. Vamos supor que você pegou uma vaga aí, sei lá, tipo um gerente regional. Você tem que um dia estar num lugar no Rio, no outro dia estar em Belo Horizonte, no outro dia estar em São Paulo. Enfim, você tem uma região ali que você supervisiona. Por mais que o seu trabalho seja o mesmo, tipo, você tem que garantir o controle de qualidade nas fábricas. A tua atividade é aquela, você tem que fazer aquilo. Mas, pô, você está em lugares diferentes, falando com pessoas diferentes, né? Se você gosta disso, eu sempre curti essa ideia de trabalhar viajando, de estar em lugares diferentes, falar com pessoas diferentes, principalmente quando a gente é mais jovem, tipo, tu não é casado, tu não tem filho, tem nada, tipo, não tem muita coisa ali que te prenda. Eu acho que isso é uma coisa bem legal que você deve explorar, por mais que as suas tarefas sejam as mesmas, você está realizando ela em lugares diferentes e com pessoas diferentes,
é uma parada que te traz a sensação de você estar fazendo um negócio diferente, sabe? Tipo assim, o problema de repente que você vai ter regional no Rio de Janeiro, né, tu não vai ter ali em Belo Horizonte, porque não é a mesma região. Você não vai ter em São Paulo, porque não é a mesma região. De repente, um lugar você vai ter problemas com a fábrica, um lugar você vai ter problema com pessoas, um lugar você vai ter problema com produtos, e isso torna o seu trabalho diferente, né? E claro, aí tem que ver se você gosta disso, se você gosta da parte do relacionamento humano, se você gosta dessa questão de resolver problemas, como é que você se sai com isso. Tem uma série de coisas que devem ser analisadas, mas assim, eu acho que isso é um negócio bem legal. Então, se você tem esse pensamento aqui que essa pessoa tinha de eu quero uma atividade que seja prazerosa, com múltiplas tarefas, porque ficar fazendo as mesmas coisas não é o ideal para mim, eu acho que você pode olhar essas duas questões que eu falei. Talvez tenham outras, eu estou trazendo as duas que, ao meu ver, são as mais fortes. Pessoas e lugares, tá? E pode ser, claro, que você tenha atividades sim, que você tenha que fazer muitas coisas diferentes no mesmo dia, tá? Porém, eu estou falando de maneira geral, das atividades de maneira geral, que são sim um pouco repetitivas, que você tem mais ou menos o mesmo trabalho ali, né? Então, assim, basicamente os dois pontos fortes que você pode encontrar para você amenizar isso e ter a impressão de que você está fazendo, você está sentindo, impressão não, você está sentindo que você está fazendo um negócio diferente, são essas duas, pessoas e lugares, tá? Trabalhar em lugares diferentes ou conversar com as pessoas. Lembrando que, como eu falei, você pode ser um caixa que não conversa com ninguém, tá sempre fazendo a mesma coisa. Ou você pode ser um caixa que interage com as pessoas, que é simpático, que dá um alerta, que gera alguma coisa boa, uma expectativa, sabe? E isso é muito importante não só para você, mas para qualquer cliente de qualquer empresa, sabe? Tipo assim, por exemplo, se você é uma pessoa que atendeu muito bem, na próxima vez que aquela pessoa voltar lá, ela não vai, por exemplo, querer ser atendido por qualquer caixa, ela vai querer ser atendido por você. Então você cria um ciclo que é bom para aquela pessoa e é bom para você. Já que você gosta de conversar, você interage, você pega casos diferentes, você está estimulando as pessoas a te procurarem também. Então eu acho que isso gera um ciclo bom, um ciclo positivo, uma coisa bem legal, que é bom para você, para o cliente e até mesmo para a empresa que você trabalha. A gente também deu a oportunidade dessa pessoa que estava respondendo a pesquisa fazer perguntas. E uma das perguntas que ele ou ela fez foi: por que as pessoas se apaixonam por coisas tão diferentes? Cara, eu achei essa pergunta assim, tipo, muito foda, muito boa, muito válida, né? E eu vou responder aqui agora para vocês. Eu tenho certeza que essa dúvida aí é a dúvida de milhões de outros jovens. Eu poderia dizer milhões com certeza. Vamos lá, é o seguinte, algumas das coisas que você precisa saber para escolher carreira envolvem traços da sua personalidade. Por exemplo, você pode ver que na escola é muito clara essa diferença, porque quando você tem 12 anos, tua personalidade já está formada, tá? É óbvio que ao longo da vida você pode gostar de outras coisas, tipo assim, eu gostava de uma banda aqui sei lá, de sertanejo. Aí 10 anos depois você pode achar vergonhoso você gostar de sertanejo, pode gostar de outra coisa e tal. Ou você era tipo um roqueiro, cabelo comprido, na época da escola, só andava de preto, e 10 anos depois você pode tipo olhar aquelas fotos e achar meio aquilo zoado e tal. Não era o meu caso, tá? Eu não tinha cabelo grande na escola, nem andava só de preto, só pra vocês. Tá falando é porque era tu, né? Não sou eu não. Mas, enfim, falando sério, gente. Então, assim, você pode mudar algumas coisas, mas a tua essência, a tua personalidade já tá aí. Ela já tá formada, né? Então, assim, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Vários especialistas, Freud tinha ali mais ou menos uma teoria sobre isso, Piaget também. Então, assim, é muito importante você ter isso em mente. Quando você vai fazer essa escolha de carreira com 15, 16, 17, você já está com a personalidade formada. E aí, assim, como eu estava falando, na escola isso é muito nítido. Você tem a galerinha que é mais ligada ao mundo da música, você tem a galera que é mais ligada à tecnologia, a jogos, você tem o pessoal que gosta mais de estudar. Geralmente essa galera que tira notas muito altas é o quê? O pessoal que senta lá na frente, que é mais introspectivo, que às vezes só conversa entre eles, ou às vezes nem eles se falam, sempre tem um que fica mais isolado. Você tem um que é mais sociável, que senta lá atrás, que fala com todo mundo, que frequenta todos os grupinhos.
É muito nítido isso na escola. Isso já tem essa, não é bem uma separação, mas já tem essas diferenças entre as pessoas, entre os alunos, já é uma coisa que você consegue perceber. Então, essas habilidades de ser mais sociável, ser mais responsável, ser mais disciplinado, ter alguém na sala que, que tem uma memória melhor, tipo aquela pessoa que não presta atenção na aula, mas tira nota alta, sabe? Tipo, que memoriza bem, ou tem facilidade para aprender, ou tipo assim, alguém que tem um espírito empreendedor na sala, tipo assim, ó, eu faço teu trabalho aí, tu me dá 20 conto, eu faço. Ou que tá vendendo alguma coisa e tal, tem sempre alguém mais empreendedor dentro da sala, né? Então, assim, isso já é muito nítido nos alunos. E isso vem de quê? Vem da tua personalidade. Existe uma teoria das personalidades, na verdade, existem várias teorias da personalidade. Tem até uma agora que está mais em alta, né? Que tem lá, se não me engano, são 16 tipos de personalidade, alguma coisa assim. Porém, tem uma que é uma teoria que quem criou foi um cara chamado John Holland. Então, assim, se você ficou curioso, né? Tipo, pesquisa isso aí no Google, você vai ver. São 6 tipos de personalidade que ele tem. E esse cara em especial criou essa teoria pensando no universo profissional, porque ele percebeu que a gente escolhe uma carreira e quer se enfiar naquela carreira. Tipo, eu escolhi medicina, você é médico, foda-se, tu vai tentar ser médico ali até morrer, entendeu? E você pode até conseguir, mas aquela pode não ser a carreira para você. Então ele percebeu isso, criou ali as personalidades, e ele entende que você deve saber qual é a sua personalidade, escolher determinadas carreiras que se encaixam com aquela personalidade, e aí sim você vai trazer aquelas carreiras e vai pensar, tá, minha personalidade permite essas 100. Dessas 100 aqui eu vou escolher qual é que melhor se encaixa comigo. Claro que existem outras questões, né? Mas assim, basicamente essa questão da personalidade se define muito. Por exemplo, existe a personalidade artística. Geralmente quem tem essa personalidade são as pessoas mais sociáveis, que têm bom relacionamento com todo mundo. Se a tua escola tem a questão do grupo teatral, são pessoas que normalmente estão no grupo teatral, são pessoas que são mais desenvolvidas. Às vezes é uma pessoa que ela ainda não sabe disso, é um pouco tímida, mas quando ela pisa no palco ela se transforma e aí dali ela consegue descobrir aquele talento dela. São pessoas que são um pouco mais avessas a regras, querem fazer as coisas da própria maneira, que são um pouco mais teimosos. Tipo, o professor fala, tem que fazer isso aqui assim. Mas por que tem que ser assim? Né? Os artísticos são mais questionadores. Então, assim, é muito importante que você tenha isso em mente, essa questão da tua personalidade, porque a personalidade vai interferir diretamente em coisas que você gosta ou que você faz bem. E é natural isso. O ser humano ele é levado por reconhecimento. Vamos dizer, pegar essa questão que eu falei do teatro, tipo, você tinha um pouco de vergonha, nunca pisou no palco, aí você fez por qualquer motivo, tinha que fazer aquilo. Você fez e saiu super bem, mandou super bem, caralho, todo mundo te aplaudiu, todo mundo falou que você mandou bem. Provavelmente você vai fazer aquilo, vai querer fazer aquilo de novo. Porque a gente tem essa questão do reconhecimento, tipo, caraca, que legal, todo mundo elogiou, vou fazer de novo. E aí, se você sai bem de novo, você vai querer fazer aquilo de novo. Quem sabe você aí está descobrindo um caminho para a tua carreira, um caminho para a tua vida. Então, assim, por que as pessoas gostam de coisas tão diferentes? A personalidade é uma dessas razões. A tua personalidade vai te inclinar para algumas áreas que pode ser uma coisa totalmente diferente. Como eu falei, um artístico de uma personalidade, por exemplo, convencional, né? Tem essa personalidade também dentro da teoria do Holland, que é a convencional. São pessoas mais disciplinadas, que vão seguir regras com mais facilidade. Tipo assim, um militar, por exemplo. Alguém com personalidade artística jamais poderia ser um militar. Pode até ser que ele consiga, mas ele não vai ser ele mesmo lá dentro. Ele vai vestir uma máscara e vai entender que naquele momento ele precisa ser aquela pessoa, mas não é a essência dele, não é de repente o que deixa ele feliz fazendo. Ele pode ter entrado porque um concurso militar te dá estabilidade, porque dá um salário legal, por vários motivos, mas não é o que vai deixar ele feliz, pleno, realizado, trabalhando com aquilo. Uma outra pergunta que ele fez pra gente foi: por que a gente não pode fazer o que gosta e por que essa jornada é tão difícil?
Então assim, vamos lá, são duas perguntas, né? Por que você não pode fazer o que gosta? Por que é tão difícil? Então vamos pegar a primeira. Por que a gente não pode fazer o que gosta? A primeira coisa que eu vou te fazer é uma pergunta. Não pode? Por que você não pode fazer o que você gosta? Eu acho o seguinte, se você descobriu o que você gosta, caralho, ó, parabéns pra você. Porque se você descobriu, você já tá muito à frente de muita gente. Porque o normal é a gente não saber o que gosta. Então, se você sabe o que você gosta, cara, cai dentro. Claro que não adianta só você gostar. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Você precisa gostar e precisa fazer bem. Ou precisa desenvolver aquilo. Mas se você gosta e está desenvolvendo, ou se você gosta e faz bem, caralho, vai fundo, maluco. Faz essa porra aí. Porque isso é um forte indício de que isso aí pode ser a carreira da tua vida. Ainda tem algumas outras coisas para você estudar, para você analisar, né? Mas assim, isso já, se você gosta e faz bem, já é um forte indício. Então assim, se você me perguntar por que a gente não pode fazer o que gosta, porra, não vejo muito isso. Você tem que fazer sim, tem que correr atrás sim, tá? Se você gosta e faz bem, cai dentro. Agora a segunda pergunta, por que essa jornada é tão difícil? Cara, isso aí realmente é uma parada foda. Mesmo que você saiba o que você gosta, ela é difícil. Imagina quando você não sabe, né? Ou você gosta de alguma coisa, mas não faz bem. E aí você fica pensando, será que vale a pena eu aprender, ou entrar num curso, ou perder tempo da minha vida? Aí assim, o ser humano tem uma parada meio foda que é assim, tipo desenho. Você tá aprendendo a desenhar, você ama desenhar. Aí você faz o primeiro desenho, fica uma merda. Passou uma semana, você faz outro, fica uma merda. Passou outra semana, você faz outro. Tá ruim. Não tá aquele ruim, mas ainda tá ruim. Aí você fica pensando assim, caralho, porra, eu nunca vou aprender isso, eu sou muito ruim, não vai dar certo. Aí tu olha pro lado, tem um filho da puta desenhando pra caralho. Aí tu tipo, porra, não vai dar certo, isso não dá, eu sou muito ruim, vou largar isso aqui. Eu tenho que fazer o que meu pai falou, eu tenho que fazer o que minha mãe falou, sei que. Então assim, o ser humano tem essa coisa assim de a gente se sabota. Eu acho que a expressão é essa, você se sabota. E a gente tem uma parada foda que é o seguinte, você sempre compara o que você faz mal com alguém que faz bem. Que tipo assim, vamos dizer, nesse caso, você não desenha bem, mas você é uma pessoa muito safa. Você, por exemplo, cria soluções para problemas muito rápido. Tipo assim, pô, eu precisava subir ali, mas não consigo. A cadeira não alcança. Aí você, você pega uma cadeira, faz não sei o que, aí você, sei lá, usa um guarda-chuva, puxa o que você precisava. Você tem essa parte muito boa, você consegue olhar as coisas, ver o que você tem em volta, cria uma solução para aquilo, adapta para o teu problema. Isso não é uma qualidade que todo mundo tem, tá? Então assim, você tem um cara ali que desenha pra cacete, mas ele é lento. Sabe aquela pessoa que trabalha em modo de economia de energia? Tipo, tudo devagar e tal... Tipo, tá na dele, legalzão. Então, assim, de repente, tu tem uma puta qualidade que vai te ajudar muito num trabalho que aquela pessoa não tem. Mas você não tá pensando nisso. Você tá pensando o quê? Que você desenha mal e ele desenha pra caralho. Entendeu? Esse é teu único pensamento nesse momento. Principalmente se você tiver numa aula de desenho, que tá todo mundo desenhando, né? Naquele momento é aquilo que conta. Parece que aquele é o único talento que importa no planeta. Então, assim, não vamos pensar isso, não vamos nos sabotar. Por que a gente não faz o que gosta? Você deve sim fazer o que gosta. E por que essa jornada é tão difícil, né? Voltando aqui. Porque você precisa saber, você precisa aprender o que você tem que analisar para poder escolher uma carreira, né? E de novo, eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas como é uma coisa que está acontecendo nesse momento, eu estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando numa aula, num aulão, eu vou fazer aqui para vocês, eu estou compactando todo o conhecimento que vocês precisam ter e vou fazer um evento aqui para ensinar para vocês ali no menor tempo possível. Quero ver se de repente em uma horinha eu consigo fazer isso. Então, ó, se você está assistindo o vídeo até aqui, primeira coisa que você vai curtir, primeira coisa que você vai se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho. E se você está assistindo o evento aqui, se você está assistindo o vídeo até aqui, comenta aí embaixo, #evento ao vivo. E aí eu vou saber que você quer participar desse evento,
que você tem vontade de aprender o que você precisa aprender, né? Nesse evento eu vou te ensinar não só o que você precisa aprender para conseguir se conhecer, para fazer uma boa escolha de carreira, mas eu também vou te explicar quais são as etapas, quantas etapas tem na escolha de carreira, quantas são, qual é cada uma dessas etapas e como você deve se comportar, o que você deve fazer para sair de uma para outra e conseguir chegar no final e fazer uma boa escolha de carreira. Então comenta aí, #evento ao vivo, e eu vou saber que você é mais um que está querendo aprender o que você precisa aprender para fazer uma boa escolha de carreira. Então, aí a gente perguntou também para ele, para esse rapaz ou essa menina, o que ele gostaria de ter se tivesse assim um evento, alguma coisa para falar de profissões e tal, o que ele gostaria de ver, né? E aí ele escreveu assim: desenho e criatividade. Por um acaso a gente está falando de desenho, eu juro para vocês que eu não lembrava que ele tinha respondido isso. Eu fui olhar aqui agora porque eu não lembrava, e aí eu vi que ele respondeu desenho e criatividade, porque ele falou que ele adora criar coisas, que ele gosta de criar história, mas ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Ele falou o seguinte, ele disse que ele gosta de desenho, ele gosta de criatividade, ele gosta de imaginar novos universos, novas coisas, mas ele não gosta da parte escrita, ele não gosta de escrever. Olha só que coisa interessante, porque normalmente você pensa assim, você vê tá lendo um livro, aí você pensa assim, caraca, como é que o maluco pensou nisso tudo? E nem sempre, necessariamente, o cara que escreveu é o cara que pensou. E aí eu quero trazer para vocês uma outra questão inteligente, uma outra questão que se relaciona com essa história das personalidades, que é a questão da tua inteligência, que cada um tem inteligências diferentes, que é o seguinte, por exemplo, nesse caso desse rapaz, ele pode ter uma inteligência que a gente chama de inteligência espacial, que essa questão da inteligência espacial é o seguinte, eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo, arquiteto. Você contrata um arquiteto para fazer uma coisa na sua casa, você está com a casa de um jeito e quer botar de outro. Cara, o cara que é arquiteto ou a mulher que é arquiteta, ele tem que ter uma capacidade de entrar, olhar para sua casa, ver como ela está naquele momento e conseguir visualizar na cabeça dela como ficaria. Tipo, se a gente colocar uma cama aqui ou não sei o quê. Eu, por exemplo, Otto, eu sou uma pessoa que eu não tenho essa capacidade. Fala assim, cara, o que você acharia se tivesse uma cama aqui? Eu não consigo. Se a pessoa não fizer um desenho no computador, projetar ali, eu não consigo visualizar. Isso é uma questão minha, é um defeito de fabricação. Então, de repente, essa pessoa que nos respondeu, ele vai conseguir analisar a personalidade dele. Isso aí que ele falou já é um traço que ele pode ter essa inteligência espacial aí bem trabalhada. Claro que isso é só um indício. Existem várias coisas que você pode ver no caso da inteligência espacial. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você vai num lugar, você está indo lá num lugar, teu pai te levou de carro, tua mãe te levou de carro em algum lugar. Se tiver que voltar lá, você consegue lembrar o caminho sem usar o GPS? Você consegue lembrar o caminho todo? Você consegue lembrar algumas partes ou tu não lembra de nada? Eu, Otto, por exemplo, não lembraria de basicamente nada, porque assim, minha inteligência espacial é baixíssima. Eu não tenho esse senso muito bom de lembrar das coisas, de orientação. O meu senso é bem ruim. Então, assim, de repente, isso aqui pode ser um indício de que essa pessoa que nos respondeu tem uma inteligência espacial boa, e aí você já consegue ir relacionando isso com algumas profissões, tá? Normalmente a gente tem aí de 2 a 3 inteligências predominantes, né? Muitas vezes 2, algumas vezes 3, assim, a maioria das vezes assim, eu arriscaria dizer 2. E essas 2 inteligências aí, elas vão já te direcionar para algumas carreiras. E aí você vai fazer um filtro aí, né? Se você não pesquisou, pesquisa sobre a teoria das múltiplas inteligências, isso é um negócio bem bacana. Então, assim, resolvi trazer uma resposta que esse rapaz ou essa menina deu pra gente, para explicar alguma coisa para vocês que vai se aplicar para todo mundo. Não que você tenha a mesma inteligência que ele, mas você vai ter a sua, e é de extrema importância você entender esse aspecto sobre você mesmo. Para finalizar, quando a gente pegou aqui, pediu um aspecto que não é da personalidade dele, que ele não gosta, essa pessoa respondeu o seguinte, que ela não gosta de discussão, daquele brainstorm, aquela coisa. Então, assim, você é muito claro para mim
Porque olha só, eu não sei nada sobre a pessoa, mas ele me falou que ele tem essa questão de visualizar universos novos, histórias e tal, mas que ao mesmo tempo ele não gosta de escrever e ele não gosta dessa coisa de discussão, aquele clima mais acalorado, como a gente chama e tal, né? Então, assim, existe uma inteligência que é relacionada a pessoas, a relacionamento com pessoas, que é a inteligência interpessoal. Provavelmente ele também não tem muito, né? Porque quem gosta de lidar com pessoas, gosta desses momentos de resolver conflito, de pegar a ideia de um, pegar a ideia do outro e falar, pô, a gente não pode fazer isso aqui que ele falou, mas pode fazer a primeira parte, pode fazer a segunda parte dela junta, tem uma ideia muito boa. Então você vê assim, provavelmente essa pessoa que respondeu isso gosta de desenho, gosta de criatividade, provavelmente é uma pessoa um pouco mais introspectiva, que tem uma inteligência espacial boa, não gosta de lidar com pessoas. Então, assim, é o que eu falo, gente. Você vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí você vai conseguindo montar o seu quebra-cabeças. Imagina que todo mundo é um quebra-cabeça. E aí você vai pegando as peças e vai montando esse quebra-cabeça. Baseado nesse quebra-cabeças, com tudo que você precisa aprender, que é bastante coisa, você vai conseguir sim fazer uma boa escolha de carreira. Até porque, com certeza, não existe uma carreira para a sua vida. Baseado na sua inteligência, na sua personalidade, nas suas habilidades, no teu relacionamento diário, baseado em várias coisas, com certeza tem mais de uma carreira que você se daria bem. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você gosta um pouquinho de relacionamento com pessoas, gosta de ajudar pessoas, está contribuindo. Vamos dizer que você, por exemplo, gostasse de trabalhar com consultoria. Um exemplo, né? Você vai estar lá, tipo, existem diversos tipos de consultoria. Existe consultoria administrativa, consultoria financeira, consultoria na parte de recursos humanos. Então você, por exemplo, se você gostaria, se você tem essa facilidade e de repente se daria bem trabalhando como um consultor, meio que não importa muito a área. Claro que assim, se você não tem nenhuma inteligência lógico-matemática, trabalhar como um consultor financeiro seria meio ruim. É melhor, claro, adequar ao que você tem mais facilidade, né? Por exemplo, se você tem uma inteligência mais interpessoal, né, que não seria o caso dessa pessoa, de repente trabalhar com uma parte de recursos humanos, né, de estar aproximando as pessoas dentro da empresa, melhorando o clima organizacional, talvez isso fosse o ideal para você. Mas o fato é que existem algumas carreiras que vão te trazer felicidade dentro da tua personalidade, da tua inteligência. Não tem aquele negócio tipo assim, tem 5.000 carreiras e tem uma que é a campeã, eu tenho que achar aquela uma. Não é necessariamente assim. Com certeza vai ter mais de uma carreira que vai te trazer felicidade. Você só tem que saber escolher, você tem que aprender o que você precisa aprender para fazer uma escolha boa, tá bom? Gente, é isso, falei pra cacete, eu achei que esse vídeo fosse curtinho hoje, já deve ter aí, sei lá, se não tiver meia hora, já deve ter mais de meia hora que eu tô falando, então chega, já falei, já passei todo o recadinho que eu tinha para passar para vocês hoje, como sempre foi um grande prazer estar aqui, e é isso aí, fica ligada que semana que vem tem mais, fui!